Boa noite. O pessoal já estava me mandando mensagem, desculpa aí o atraso, mas hoje eu estava com a agenda de atendimentos aqui de psicoterapia e acabei atrasando um pouquinho no último atendimento, que terminaria às 19 para já terminar e já entrar aqui. Atrasou um pouquinho, mas cheguei! Atrasei, mas cheguei. Então, vamos lá, o pessoal já está a postos. Dorca, Glauceli, Jean Soares, Cirlon, meu caro, bem-vindo. Edmilson, bem-vindo, Edmilson. Lucilene, olá. Muito bem, estou feliz de estarmos aqui novamente. Lindomar, meu lindinho, Verinha, bem-vinda. Cirlon dizendo que tá com saudade. Abração pro pastor. Vou dar um abraço pro Lindomar. Pode deixar, Cirlon. Espero que em breve Deus nos conceda a oportunidade de nos reencontrarmos aí, né? Quem sabe um novo encontro de casais aí no futuro, hein? Ó! Verinha me dizendo oi, bem-vinda. Silvana, muito bom. Trazer um pouquinho para entrar hoje, né, gente? Mas a gente tarda, mas não falha. Essa é a ideia. Convida aí seus amigos para chegarem, para a gente poder ir caminhando aqui rumo às nossas reflexões de hoje, não é isso, Irene? Bem-vinda, Irene! Convida aí o povo. Ei, Ana Delfim, bem-vinda! Vamos convidando o povo aí. Márcia Aparecida, olha aí, Xará, bem-vinda! Muito, muito bom. Ontem a gente falava um pouco, né, dessa coisa de qual é o valor, né? Qual o valor de cada um de nós. Eu mediei um pouquinho essa reflexão, pensando lá na nuvenzinha, né, jardineira, né, nuvenzinha que achou alguém que ela pudesse ajudar, achou algo que ela pudesse fazer, algo que não fosse tão grande que impossível e nem tão pequeno que irrelevante, né, que insignificante. E a gente refletiu um pouco sobre isso, né? Sobre a importância de nós nos doarmos. Eu falei um pouco dessa necessidade que a gente tá, né? A gente tá num movimento onde pessoas olham muito para si, pouco para fora, é um movimento de, muitas vezes, de egoísmo, e eu falava da necessidade de nós resgatarmos, né, a doação, né? A importância do doar, a importância do olhar para o outro com empatia. Foi um pouco do que nós tratamos na noite de ontem. Alexandra, bem-vinda. Keller chegando aqui, muito bem-vinda. Boa noite, meninas. Lucineide, bem-vinda. A Verinha tá dizendo assim: esse seu bom humor contagia. Parabéns. Obrigada. Isso mesmo, eu sou uma pessoa bem-humorada. Eu tenho meus momentos de perrengue, eu tenho os meus momentos de ficar brava, de ficar nervosa, de ficar triste ou irritada. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Mas, em geral, eu consigo, depois de poucos minutos de um momento de raiva, eu consigo dar risada até das bobeiras que eu dou. Então, bom humor foi uma coisa que eu aprendi a desenvolver ao longo da vida e que faz bem, me faz muito bem, e eu sei que faz bem para quem opta, né, por esse caminho aí do bom humor. Gláucia Bonfim, direto de BH, bem-vinda, querida. Ivone, é muito amor envolvido, estamos aqui de novo. Ei, Ivone, olha aí meu coração, tum, tum, tum. Gente, será que somente eu não estou conseguindo visualizar? Uai, você não tá conseguindo me ver? Será? Dá uma olhada aí, ninguém mais reclamou, né? Enfim. Karina, bem-vinda. Regina Portela, a casa é sua, vamos entrando. Qualquer coisa você fala aí de novo, já. Lúcia Souza, o meu sorriso é lindo, obrigada. Que bom! Já que sorrir é uma coisa que eu gosto, né? Que bom que eu fico bonita, né? Muito bom. BH na área, Ana Delfim. Esse povo de BH é um povo bom demais. Povo bom demais da conta, esse povo de BH. Amo! Tem que se respeitar, verdade, querida? Falou aí palavras de sabedoria.
Mas enfim, né? Qual que vai ser o rumo da nossa prosa hoje? Hoje eu peguei, ó, Keila! Bem-vinda, Keila! Hoje eu peguei esse recorte, né, da nossa fala de ontem, porque a live de ontem e a história de ontem tinha muito a ver com essa coisa do alto valor, né, do valor próprio, do se valorizar, do saber o valor que tem. Foi essa a tônica do nosso bate-papo de ontem. Mas, então, aquele recorte que eu fiz, que eu, de certa forma, o tesouro não foi feito para ficar guardado, né? Eu fiz esse recorte, o tesouro não foi feito para ficar guardado. Então, eu sou um tesouro, eu sei o meu valor, mas o meu valor é dado na medida que eu me conecto com os outros, né? Eu até contei, né? Relembrei o rito, né? O rito feito nos funerais pelos gregos, que é colocar as moedas nos olhos, né? E na boca para o barqueiro levar a alma, né? Para fazer a travessia da alma da pessoa quando ela morre. E aí eu dizer para vocês que não é o valor da moeda, né? É o valor de alguém me valoriza, né? Então, na minha passagem eu conquistei alguém, eu conquistei o amor de alguém enquanto eu tive aqui. Esse é o significado da moeda que os gregos tinham, né? E a preocupação tão grande, né? De que alguém tinha que cuidar do corpo e alguém tinha que fazer o rito de colocar as moedas, senão o barqueiro não levaria a alma, né? Não atravessaria a alma. E a pessoa ficaria com a alma perdida, mas que aquela moeda representava alguém se importa comigo, eu sou importante para alguém. Então o meu valor, ele é dado por mim, na medida que eu sei o valor que eu tenho, sim, com certeza, mas ele não pode ser um valor escondido, ele tem que ser um valor que se expressa na medida que eu me conecto com outras pessoas, né? Então foi um pouco do que nós tratamos na live de ontem. E enquanto eu falava com vocês ontem, eu me lembrei de uma história, porque assim, gente, eu não sou daquelas pessoas que gosta de ter tudo muito certinho ao longo do caminho. Eu gosto de tudo, eu gosto de saber as coisas, mas eu gosto de deixar um espaço para novidade, eu gosto de deixar um espaço para o que será que vem. Por exemplo, como professora, eu tenho a prática de preparar a aula. Eu não vou dar uma aula sem prepará-la, né? Eu fiz magistério, dei aula para criança, então eu sou instruída nesse modelo pedagógico que a gente prepara o plano de aula, descreve lá quais as estratégias que a gente vai usar, prepara a tarefa, né? Porém, eu gosto que as minhas aulas tenham um espaço para surpresa, né? Um espaço para que eu faça algo que não estava previamente planejado. Então, eu tenho planejamento, mas as surpresas, elas podem vir, elas têm espaço para vir. E eu gosto que a minha vida seja assim também. Eu tenho um planejamento de vida, naturalmente, gosto de ter, mas eu gosto de deixar o espaço para surpresas. Então, tem sido assim também nessa live, né? Nessa minha caminhada com vocês aqui. Quando eu me propus a fazer, eu tinha uma ideia na mente, uma trilha que eu gostaria de seguir, alguns objetivos. Eu escolhi uma estratégia, que era a estratégia de contar histórias, né? Eu falei, o que eu vou fazer? O que vai ser um roteiro dessas lives? Contar histórias. Eu pensei em algumas histórias, mas aí chegou um momento que eu falei assim, não quero mais pensar nas histórias. Eu quero que as histórias vão surgindo, eu quero que elas comecem a nascer na medida que eu caminhe com o pessoal. E por isso que eu tô muito feliz, né? Com essa sensação de que vocês estão na sala da minha casa, assim. Que a gente tá sentado junto nas poltronas, né? Batendo papo e tendo ideias e trocando ideias, enfim. Então, essa história, fazia tempo que eu não pensava sobre ela. Essa história que eu vou contar para vocês na live de hoje. E apesar de ser uma história que eu amo, apesar de ser uma história que eu já contei ela N vezes em palestras, eu gosto muito dessa história, já a utilizei muito em palestras, workshops com diferentes grupos. Eu não tinha pensado sobre ela ainda para contar para vocês, mas na live de ontem, falando dessa coisa da doação, do se doar para alguém, do não deixar o tesouro escondido, na hora que eu falei isso, pum, me veio Floquinhos Quentinhos, é o nome da história. Essa história me acompanha, eu a escutei pela primeira vez, eu estava recém-casada, eu tenho 30 anos de casada, então tem aí, por volta de 29 anos, que essa história me acompanha. Foi uma história que quando eu ouvi pela primeira vez, me marcou profundamente, foi um evento
Na época, eu fazia ainda a faculdade de psicologia, estava casada de pouco. E como dar aulas, né, exercer o magistério, ocupava um tempo que era um tempo que me impossibilitava de fazer o curso de psicologia adequadamente, porque o curso de psicologia à época, ele era período integral, né? Então tinha matéria de manhã, de tarde, de noite. O fato de estar em uma sala de aula me impedia de pegar algumas matérias, o que ia atrasando o curso. Então eu optei de encerrar, né, o meu trabalho, mas eu precisava ganhar dinheiro, então eu fui ganhar dinheiro vendendo produtos. Foi uma das coisas que eu já fiz na minha vida, né? Eram produtos de beleza, produtos de uma coisa mais fitoterápica também. Enfim, então eu vendia esses produtos, fazia reuniões, as mulheres iam nas reuniões, aí ganhava limpeza de pele na reunião, era uma farra. E eu ganhava meu dinheiro fazendo isso, mas com um horário que era um horário que eu conseguia coordenar para fazer as matérias da faculdade. E então eu estava numa dessas reuniões desses produtos que eu vendia, uma reunião, né, de estímulo das vendedoras e tal, acho que era uma reunião de fim de ano, se não me engano. E foi contada para aquele grupo, né, de vendedoras essa história. Essa história tocou tão profundamente a minha alma que eu continuei contando ela ao longo desses 29 anos. E é a história que eu vou contar para vocês hoje, que estava guardada aqui no meu baú da minha alma, o baú das minhas experiências emocionais agradáveis, significativas, mas que eu nem estava lembrando. Ou seja, não estava no roteiro das histórias que eu pensava em contar para vocês, mas ontem ela retornou e é isso que a gente vai ver hoje. Eva Ferreira chegando aqui, Fátima dizendo boa noite, cheguei. Boa noite, Fátima, boa noite, Eva. Então, senta que lá vem história. A Leila deu um tchauzinho aqui para mim. Bem-vinda, Leila. Vitória Modas também entrando aqui. Muito bem-vinda. Luciana Araújo. Ok. Floquinhos quentinhos. Existia um vilarejo num local muito distante. E esse vilarejo, nesse local muito distante, tinha uma população muito feliz. Uma população pequena, era um grupo pequeno de pessoas. Imagina esses vilarejos pequenos, interioranos, né? Com aquelas pessoas que todo mundo conhece todo mundo, assim, aquele lugar gostoso de morar. Pois é, imagina, é isso aí. E aquelas pessoas, elas eram felizes, elas eram saudáveis, elas tinham plenitude de vida. Elas tinham uma vida simples. Quando eu falo vida simples, não comparem simplicidade com pobreza, não é isso. É simples no sentido de que, independente da posse que você tenha, você gerencia sua vida de maneira a ter o melhor que essa vida pode te dar, sobretudo no tocante aos relacionamentos. Dá vontade uma coisa assim pra gente? E aí, Dorival, bem-vindo! Cleusa, bem-vinda! Dá vontade de ter uma vida assim? Num lugar assim bucólico, um lugar que nos inspire a estar bem, felizes e saudáveis. Era como viviam essas pessoas, felizes e saudáveis, numa vida de simplicidade, onde elas tinham o que desejavam e desejavam o que tinham. Ter o que se deseja e desejar o que se tem. São dois lados de uma moeda aí que a gente precisa olhar atentamente. Às vezes a gente deseja o que não tem e não deseja o que tem. E esse é um bom indicador de que a vida não vai bem. Mas eles desejavam o que tinham e tinham o que desejavam. Naquela cidade existia uma prática. Eles tinham algo ao qual eles chamavam de floquinhos quentinhos. Eram pequenas porções de algo fofinho, muito fofinho, gostoso de pegar. Só de tocar aquele algo parecia uma carícia. Só de tocar parecia que você estava acariciando. Pensa numa meia bem felpuda, daquela que a gente usa só no inverno mesmo, né? Ou naquela blusa que só de colocar parece que ela já te abraça. Naquele ursinho de pelúcia que você aperta assim o dedo, chega e esconde dentro dele. Tá imaginando essa coisa tátil da fofura? Fofo como um algodão doce.
Então os floquinhos quentinhos tinham essa característica. E os floquinhos quentinhos era algo que eles possuíam, as famílias. Cada família possuía o seu estoque de floquinho quentinho. E cada família possuía o seu estoque de floquinho quentinho há gerações e gerações e gerações. E esses floquinhos quentinhos, eles eram passados de pais para filhos, de maneira que sempre que um filho, uma filha se casava, eles já recebiam, no ato do casamento, o seu baúzinho de floquinho quentinho. Então, eles sempre tinham, era uma herança, mas não era uma herança que era passada quando os pais morriam, não. Era uma herança passada em vida. Sempre que os filhos se casavam, eles não constituiriam um lar. Eles podiam constituir o lar sem muita coisa, mas uma coisa que não faltaria num novo lar constituído seria floquinho quentinho. Ali no seu baú, que ficava guardado num lugar especial da casa, e toda casa tinha floquinho quentinho. Para que servia esse floquinho quentinho? Cedinho, que saudade! Abraço, meu amigo. Beijo grande para Sônia. Walter também entrando por aqui, ó. Para quem tá chegando, a gente tá contando a história dos floquinhos quentinhos. Então a gente já entendeu que todo mundo tinha, a gente já entendeu que era herança de gerações e gerações, que não faltava em nenhuma casa. Agora, para que servia? Os floquinhos quentinhos, eles serviam para um ritual que todas as pessoas da cidade praticavam. Era assim. Sempre e 100% das vezes que alguém se encontrava com outro alguém, o ato do encontro era feito através da entrega e da troca de um floquinho quentinho. Então, se você vinha na minha casa me visitar, você receberia o meu floquinho quentinho. Mas se eu fosse na tua casa te visitar, você com certeza me daria um floquinho quentinho. E isso era feito para todo e qualquer visitante, para o visitante que vinha de longe, para o visitante que vinha de perto, até mesmo para a vizinha do lado, que só atravessava ali, né, um muro, ou às vezes nem tinha muro, né, só pulava uma cerquinha e vinha aqui pedir uma xicrinha de açúcar. Olha, vizinho, o meu açúcar acabou, você pode me emprestar uma xícara de açúcar para eu fazer o café? Lógico, vizinha, mas ela não voltava para casa só com a xícara de açúcar. Ela voltava para casa com a xícara de açúcar que ela vinha buscar, mas voltava também com uma porção de floquinho quentinho. Algumas pessoas chegavam a andar com floquinhos quentinhos no bolso, porque elas entendiam que era tão importante aquele rito, que elas, na medida que se conectavam umas com as outras na rua, elas iam trocando suas porções de floquinhos quentinhos. Veja, apesar do floquinho quentinho ser uma herança de família, nesse troca-troca, você recebe um pouco do meu, eu recebo um pouco do seu, eles tinham perpetuado os floquinhos quentinhos de todas as gerações anteriores e parece que todo o estoque, então, era na essência um só. Tinha uma interconexão. E era para isso que servia o floquinho quentinho. Era uma forma de cumprimento, era uma forma de entrega de amor, era uma forma de dizer: você é importante. Como é que é isso nos nossos dias, hein? Quais são as coisas que nós fazemos hoje, que quando fazemos, nós demonstramos para o outro que ele é importante para a gente? Quais são as coisas, né? Nesses tempos modernos, de tanto distanciamento emocional, nesse mundo moderno onde a tecnologia assumiu um espaço que às vezes até afasta, né, as relações de proximidade deixam de ser de proximidade, onde pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, pai, mãe, filho, esposo, marido, esposa, às vezes se comunicam mais por WhatsApp do que essa comunicação tete a tete, olho no olho. Uma época moderna em que emotions falam mais do que palavras. Você já reparou que boa parte das coisas emocionais que a gente responde, a gente não escreve e a gente não fala, assim, a gente só manda uma caretinha? E pior que às vezes a gente nem entende as caretinhas direito, né?
Deixa eu contar pra vocês, ó. Abre parênteses, vou confessar aqui pra vocês as gafes, né? As bobeiras que a gente dá na vida, as gafes da vida. Então, quando começou esse lance de WhatsApp, desses emotions e tal, eu nem sabia como é que punha aquele trem, porque as pessoas mandavam mensagem pra mim e colocavam aquilo. E assim, você tem que clicar num lugar específico pra aparecer as caretinhas. Eu ainda não tinha descoberto onde que clicava, então eu não sabia mandar caretinha pra ninguém. E tudo é uma descoberta. Aí um dia eu descobri que clicava naquele lugar pra mandar as caretinhas, né? Isso lá, quando começou o WhatsApp. Oi, Lúcia! Lúcia, eu tô contando aqui, Lúcia, minha gafe, hein? Presta atenção aí, Lúcia, as bobeiras. Francisco, bem-vindo. Gisele Moura acabou de entrar, Psicocoach entrou. Não, Gisele Moura, a Psicocoach, muito bem-vinda. Alves Maria Joana, bem-vinda. Marli Carolina, bem-vinda. Pessoal que tinha entrado aqui, eu não tinha falado oi ainda. Cleusa, bem-vinda. Acho que a Cleusa já tinha falado oi antes. Aí, né? Aí eu achei as caretinhas. Aí tinha caretinha de rir, né? Aí tem a caretinha do riso. Eu ainda não tinha descoberto aquela que ri assim, né? Porque tem uma que ri virada assim, porque ela tá rindo mais. Então eu só tinha descoberto a que ri assim, que essa é uma lagriminha de riso, né? Só que aí tem uma outra que tem uma torneirinha, assim, que é um monte de aguinha descendo, né? Aí eu falei, bom, se uma lágrima é um riso, um riozinho descendo é um riso muito grande. Pra mim, riso pouco é besteira. Eu gosto de rir muito. Vocês já estão sabendo que vai rolar, né? Eu mandava mensagem pro povo e eu não gostava de colocar de um riso só. Eu só colocava aquela. É aquela, gente, que é uma caretinha e aí tem assim, como se fosse um riozinho de água descendo assim. Que pra mim aquilo lá significava uma grande gargalhada. Aí um dia minha filha vira pra mim e fala assim: ô mamãe, meus filhos me chamam mamãe, eles não chamam mãe. Ô mamãe, que é isso que você mandou mensagem pra essa pessoa chorando? Eu falei, chorando? Eu não tô chorando, eu tô rindo. Aí ela falou assim, não mamãe, você tá chorando. Eu falei, não tô chorando não, menina. Essa aqui, ó, essa aqui é porque eu tô rindo muito. Aí ela falou, não mamãe, essa aqui é porque você tá chorando. Ai, gente, aí eu fiquei imaginando pra quantas pessoas eu tinha mandado esse emotions e o que essas pessoas tinham pensado, que ninguém nunca tinha me falado nada. Aí eu pensei, será que elas também não sabiam que aquilo ali significava choro? Enfim, né? Num mundo em que às vezes a gente substitui palavras por emotions, essa, a Glauceli tá falando essa mesmo. A Glauceli, você sabia que isso aí é choro? Isso aí não é risada, isso é choro. E eu jurando que eu tava mostrando pro povo que eu tava dando altas gargalhadas. Mas é, né? O mundo tá assim. Você vê que substitui por emotions, às vezes pode dar um problema, né? Tipo assim, né? Você quer mandar o dedo assim, né? Aí você clica errado e manda o dedo assim. Você já fez isso? Eu já fiz sem querer. Quando eu vi, foi o dedo errado. Pelo amor de Deus, ainda bem que era uma amiga aí mais próxima. Ô, amiga, perdoa, mandei o dedo errado. Não era esse dedo que eu queria mandar. Eu queria mandar o dedo indicador. A Glaucili tá aqui. Eu sabia porque tem filha adolescente, tá vendo? Ó, se não tivesse filha adolescente, não aprendi essas coisas. Maricélia, minha linda, que saudade de você. Agora, Maricélia, eu quero saber se você tá rindo ou você tá chorando com essas caretinhas aí. Pois é, Elizabeth, agora você tá sabendo, minha linda. Essa aí não é riso, essa aí é choro. E é muito choro, chorando muito. Mas eu contei essa história aqui porque eu tinha feito essa pergunta, né? Porque os habitantes daquele vilarejo, a entrega do floquinho quentinho era o modo como eles diziam quanto o outro era importante, o quanto ele se importava com o outro. E quais são as formas que nós estamos usando hoje que são reais? Quando eu fiz a descrição do floquinho quentinho, vocês perceberam que eu fiz uma descrição tátil? Eu fui fazendo uma descrição toda tátil. Eu falei do fofinho da meia do inverno. Eu falei do fofinho da blusa. Eu falei do fofinho do ursinho de pelúcia que você aperta e o dedo até esconde lá dentro. Sabe por quê? Porque a nossa pele, ela registra as emoções. As emoções são registradas na pele. Quando um bebê é amamentado pela mãe, é a pele que entrega o afeto.
quando uma mãe dá banho no bebê, quando uma mãe limpa o bebê. Aquele limpar é um ato de amor, e a nossa pele, ela fica carregada de afeto. E a nossa pele, ela carece de afeto. A nossa pele tem carência de afeto. Então o floquinho quentinho, que é essa sensação tátil, essa sensação dessa textura gostosa, de aconchego, tem esse sentido, tem esse significado. Quais são as formas que hoje você tem utilizado para mostrar para as pessoas o quão importante elas são e para fazer com que elas sejam abastecidas desse afeto tão grande? Vou deixar essa pergunta aí no ar. A Maricela dizendo aqui que também tá com saudade. Silvano, o floquinho era quentinho. Penso que quando esfriamos é que começamos os distanciamentos. Que triste. Olha, Silvana, minha cara, que percepção profunda que você teve. Elizabeth tinha falado, oi, Pro. Oi, querida. Nossa, a percepção da Elizabeth, da Silvana, melhor dizendo, foi muito profunda, porque o floquinho era quentinho. E aí a gente está, muitas vezes, numa fase de esfriamento. Né? E eu não tô falando só de quarentena não, tá, gente? Tô falando de quarentena não. É lógico que a quarentena pode, né, esse afastamento social pode gerar pra gente também essas sensações. A gente tem que cuidar para não adoecer por conta desse afastamento que está sendo exigido, né? Enfim, mas não é só isso não, né? Antes da quarentena isso já é um tema muito relevante. A Lúcia diz, tem hora que é terrível, não dá nem para consertar. Verdade, querida. É verdade. Aqui, deixa eu ver, que o pessoal tinha escrito, a Glauceli, pior são as abreviações, cuidado com o final de semana, hein? FDS é final de semana? Sei lá, depois você me conta no privado, Glauceli. Deixa-me ver. Pior que enviei errado a um grupo de família. Não, Glauceli, Glauceli não, foi a Dorca, enviou errado para um grupo de família. Aí foi, né? Aí foi. Eu cozinhava, eu enchia de carinhos e beijinhos sem fim. É isso, né? A coisa da cozinha, né? Como representa essa forma de amor. Andréa Sócrates, bem-vinda! Estamos falando hoje de entrega de amor, querida. Quais são as nossas entregas de amor? A Ana tá dizendo assim, eu estou muito triste nesse período, pois amo dar abraços e cheiro, amo sentir os braços dos meus amores. Ai, é verdade, né? Dá uma carência de abraço, né? É verdade, tá mesmo. Beth, bem-vinda! Bom, então vamos voltar, né? Fiz essa barriga aqui, bora voltar pra história. Keller, eu faço bolos, são os meus floquinhos quentinhos. Ai, que delícia! Cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu dom, o seu modo de entregar. FDS não é fim de semana mais. Conto no privado pra você. Meu Deus do céu, ainda bem que eu não faço abreviação, porque senão eu tava ferrada. Júnior, bem-vindo! Ana Delfim também dizendo que gosta de cozinhar, né? Também é um tipo de floquinho quentinho pra você. Mas voltando pra história. Ok. Então, vocês entenderam, né? Eles tinham estoque, eles passavam de geração a geração, todo mundo tinha e todo mundo doava pra todo mundo. Não tinha essa restrição, não. Ok? Perfeito. Aí, um dia chegou um forasteiro. Esse forasteiro diz que ele tinha feito, né, uma faculdade nessas universidades de nomes difíceis, sabe? Na Stanford, Harvard, Ele tinha feito umas pós-graduações, ele era um cara entendido, ele era um cara lá de um país top dos tops, sabe? Era um cara entendido de finanças, era um cara entendido de negócios, era um cara entendido de todos os grandes entendimentos que os entendidos tinham que entender. Era esse o cara. Valéria, bem-vinda! Daí ele chegou na cidade e ele era um forasteiro. E chegou ali e começou a perceber o clima. Começou a perceber o clima pra ver, né, o que tinha ali, que ele podia ganhar uma beirinha, né, que ele podia fazer um negócio. Afinal de contas, ele era do ramo dos negócios. E ele começou a sacar aquele lance de entrega de floquinhos quentinhos assim, né, sem nenhuma restrição pra todo mundo. E ele foi percebendo aquilo, então ele começou a conversar com alguns.
Escuta, vocês dão para todo mundo? É, para todo mundo. Sem restrição? É, sem restrição. Mas por que não? Porque é assim, desde sempre. Desde sempre foi assim. A gente entrega uma forma de dar, de doar carinho e tal, né? Os floquinhos quentinhos a gente dá. E vocês não têm medo de acabar? Não, isso não acaba não, isso não acaba não. Isso não acaba? Aí ele entendeu ali uma brecha. Não, isso não acaba. Como que não acaba? Aí ele colocou uma dúvida. Quando ele colocou uma dúvida, uns ou outros... Ah, vai acabar, não acaba, nunca acabou, nunca vai acabar. Mas alguns começaram a temer. Será que acaba? E é um pouco assim que o afeto do nosso coração corre risco quando entra uma dúvida. Sabe, ciúme? Ciúme vai muito por aí. Às vezes o ciúme ele vem numa fenda de uma dúvida e naquela fenda daquela dúvida começa a criar uma rachadura que às vezes acaba com o relacionamento. Às vezes vem uma pitada de mágoa e aquela pitada de mágoa entra numa fendazinha do relacionamento e quando vê cria um estrondo que já não consegue mais colar, que já não tem mais união. O fato é que aquilo que aquele forasteiro disse entrou no coração de alguns como dúvida. E então ele começou a fazer umas reuniões, ele chamou o prefeito e disse, prefeito, nós precisamos criar uma política. Existe uma política para a entrega dos floquinhos quentinhos? Não, senhor, não existe política para isso não, porque isso é uma coisa tão natural, toda a comunidade faz naturalmente. Mas, prefeito, isso é de sua responsabilidade. Criar políticas públicas. O senhor tem que criar políticas públicas para a entrega dos floquinhos quentinhos. E aí ele começou a criar um grupo, né, de prevenção, né? Vamos prevenir para não faltar. Os mais velhos pensavam, que sentido faz isso, gente? Nunca faltou. Uai. Mas os mais jovens pensavam, mas é porque esses velhos não entendem nada. Qualquer semelhança é mera coincidência. Esses velhos não entendem nada. Por isso que eles estão falando isso. Isso aqui vem uma mentalidade jovem que veio da universidade das quantas, do país que é o top das galáxias. Ele sabe das coisas que os sabedores precisam saber e que nós não sabíamos, mas agora nós estamos sabendo. Isso pode sim faltar um dia. E ele dizia, até a água falta. Até a água pode faltar. Nossa, a água pode faltar. É, pode mesmo, né? Existem recursos escassos e vocês acham que os floquinhos quentinhos não vão ser escassos? Então ele formou o grupo das pessoas em prol da preservação dos floquinhos quentinhos. Gente, que nome bonito, né? O grupo em prol da preservação dos floquinhos quentinhos. E como dizem os outros de boas intenções, o inferno tá cheio. Lá estava o grupo das boas intenções. Vamos preservar! Vamos preservar! E aí criou-se a política. E a política era, você precisa racionar. Racionar é uma palavra que não fazia muito sentido. Não fazia muito sentido para aquela população, mas primordialmente não fazia sentido no tocante aos tais dos floquinhos quentinhos. E aí as pessoas não entendiam muito bem o que era esse trem do racionar e eles tiveram que explicar, né? E aí foram para a praça pública, convocaram a população, fizeram cartilhas, né? De como racionar os floquinhos quentinhos. Então vinha lá algumas regras do tipo, por exemplo, sua vizinha do lado. Você vê ela quantas vezes no dia? 5. Aí você vai 5 vezes dar floquinho quentinho pra ela? Não faz sentido. Não precisa dar floquinho quentinho pra vizinha do lado. Além do mais, ela já não foi te pedir o açúcar? Que leve o açúcar simplesmente? Para que levar também floquinhos quentinhos? Pense, sua sogra. Você vai ficar dando floquinho quentinho pra sua sogra? Não, pra sogra não precisa. E eles começaram a criar umas categorias de pessoas que você de repente não precisaria dar. E eles criaram uma outra categoria de pessoas para quem você não deveria dar floquinhos quentinhos. Então tinha lá na cartilha, sabe aquela pessoa que te passa raiva? Não dê floquinho quentinho para ela, agora você só vai dar floquinho quentinho para quem merece. Não é não, Bispo Elton? Vamos dar só para quem merece. Quem tá entrando agora, adora também, bem-vinda, adora. Quem tá entrando agora, depois vê o início da história, volta na live quando eu terminar para você entender que lance este floquinho quentinho, mas acho que na medida da história aqui também você vai entendendo a essência da coisa. Vocês perceberam? Então, tinham pessoas que eles começavam a dizer, para essas você não precisa dar, e para outras, para essa você não dê. Não dê. A pessoa que não te dá floquinho quentinho, você vai dar para ela? Não, você não vai dar.
E sei que nas reuniões em praça pública, nas reuniões em pequenos grupos fechados, nos piquetes das pessoas, né? Vamos racionar, protegendo a nossa base cultural dos floquinhos quentinhos. E nesse grupo começou a criar um medo na população. Então, pessoas que nunca tinham pensado sobre a possibilidade de que os floquinhos quentinhos um dia acabaria, essa ideia foi colocada na mente delas. E a ideia na nossa mente, gente, ela funciona como uma erva daninha, de alto nível de proliferação. Então você vai lá, né, e aí a gente tem até a parábola bíblica, né, que o agricultor vai lá e semeia o trigo. E aí o inimigo vai lá e no meio do trigo semeia o joio. E o joio, ele tem um potencial de proliferação, ele cresce. A erva daninha, ela sempre vai crescer mais rápido e mais forte do que a planta que nós estamos cultivando. E isso é uma coisa muito séria. Porque a gente passa o dia, a gente passa semanas, a gente passa anos tentando e buscando cultivar bons pensamentos, boas ideias, boas emoções. Não é assim? Lógico, todos nós buscamos fazer isso. E aí, de repente, alguém vem com uma ideia, uma sementinha desse tamanhozinho, e a gente não vigia isso aqui, ó. E a gente não vigia isso aqui, ó. E essa semente é lançada na nossa mente e no coração. E essa pequena semente prolifera. Aquela pequena semente, os floquinhos quentinhos podem acabar. Começou a proliferar na mente daquela população, no coração daquelas pessoas. E as pessoas começaram a pensar, será? E outras disseram, e se? E as outras disseram, acho que já tá. E nós tínhamos então aquela população, quando eu comecei a contar a história, eu disse que eram pessoas que viviam bem, que eram saudáveis, que eram felizes, que na simplicidade do seu dia a dia aproveitavam o máximo da sua experiência de vida com felicidade e saúde. Não foi como eu descrevi a população desse vilarejo? Pois eles já não eram mais assim. Eles agora eram pessoas tensas, ansiosas, angustiadas, sempre preocupadas. Alguns começaram a comprar grandes cadeados, outros passaram a trancar suas portas e não receber mais visitas. Alguns se tornaram grosseiros, rabugentos. Outros se tornaram iracundos. Alguns estavam com depressão, outros com síndrome do pânico. Doenças que nem eram catalogadas naquela região. Então eles sentiam algo que eles nem sabiam dar o nome. Mas aquele jovem esperto que tinha vindo daquela grande faculdade, daquela grande cidade, sabia dar nome para tudo, porque ele era muito inteligente. Então ele ia dando nome para tudo. E ele dizia, tá vendo? Eu falei, o fim já tá chegando. Mas algo muito estranho aconteceu. Esse algo muito estranho que aconteceu foi que as pessoas começavam a ir para os seus estoques de floquinhos quentinhos e elas começaram a perceber que o grupo, né, o conjunto de floquinhos quentinhos estava diminuindo no seu estoque. Isso foi alarmante. Quando o primeiro percebeu que tinha diminuído, começou o alarde de gente, está acabando mesmo, a profecia está se cumprindo. E aí bastou um falar. E até aquele estoque que não estava acabando, aí agora pensou que estava. E começou a acabar mesmo para alguns. E foi diminuindo e diminuindo. E quanto mais os estoques de floquinhos quentinhos diminuía, mais a população adoecia. E quanto mais a população adoecia, mais o estoque de floquinho quentinho diminuía. E é como uma bola de neve, como um ciclo vicioso, uma coisa puxa a outra, e esse ciclo vicioso vai avolumando, vai aumentando, né? Como diz um versículo bíblico, que um abismo chama outro. Então, um abismo estava chamando o outro. O fato é que aquela população estava enfrentando uma situação tão adversa que nunca antes na vida tinha ocorrido, e aquilo já era um caso de calamidade pública, e o prefeito decretou calamidade pública, e as pessoas estavam em praça, angustiadas, estressadas, gritando, sem saber o que fazer.
E aquele jovem que chegou com aquelas ideias extraordinárias não tinha boas ideias para dar nesse momento. A única coisa que ele sabia dizer: eu falei que ia acabar, eu falei que ia acabar. Ajudar que é bom? Nada. E as pessoas então começavam a se perguntar: olha, mas a gente está economizando, então devia ter mais, mas não tem. Então a gente está economizando e está acabando. A sua ideia a gente praticou. Agora o que a gente faz? E ele não tinha uma nova ideia, a não ser continue economizando, tranque as 7 chaves. Quem tem algum, guarde, né? E desesperados que eles estavam, chegou um ancião. E esse ancião pediu a palavra. Era o homem mais velho daquela cidadela. E ele pediu a palavra e disse: meus amigos conterrâneos desse nosso vilarejo, que outrora foi um espaço de tamanha felicidade, eu tenho algo a lhes contar. Os floquinhos quentinhos que nós temos há gerações e gerações e nunca nos faltou, ele é mágico. Os nossos estoques são mágicos. E ele está acabando porque nós deixamos de praticar o ato que gera magia. Aí o povo: que magia é essa que a gente nunca ouviu falar? Então ele continuou dizendo: os floquinhos quentinhos são mágicos porque funciona assim: quanto mais você doa, mais aumenta o seu estoque. E é por isso que nunca nos faltou. E é por isso que nós sempre tivemos com fartura suficiente para dar para todos. É por isso que nós sempre tivemos para dar para os nossos filhos, e os nossos filhos para os nossos netos, e os nossos netos para os nossos bisnetos, e de geração a geração ele nunca nos falta. Mas nesses dias a escassez acontece porque vocês deixaram de praticar o ato mágico gerador do milagre. E o ato mágico que gera o milagre é: doe. Quanto mais você doar, mais você terá. Ai, que lindo, né? É de arrepiar. Algumas pessoas saíram dali da praça atônitas, preocupadas, tensas, ansiosas, algumas esperançosas, muito poucas. Porque quando uma semente é plantada lá no fundo do nosso coração, uma semente de medo e de pavor, a gente fica preso nesse sentimento. E é difícil pensar no milagre. Boa parte daquela população estava aprisionada no sentimento de medo e pavor. E estava difícil pensar no milagre. Mas alguns poucos corajosos resolveram fazer o teste. Lógico, os que estavam muito amedrontados preferiram continuar trancando. E alguns, inclusive, tiveram a experiência de escassez total. Porque depois de trancarem as 7 chaves e 7 cadeados, o seu estoque pequeno de floquinho quentinho, quando eles foram lá olhar no dia seguinte, aquele pouco virou 0. E o estoque estava totalmente vazio, então ele já não tinha mais para doar. Ele estava 100% dependente de que outrem fizesse por ele, porque ele não tinha absolutamente mais nada no seu estoque. Mas aqueles que ainda tinham um pouquinho, mas que mais do que um pouquinho de floquinho quentinho, tinham um tantão de esperança no seu coração, resolveram escutar a voz daquele ancião e começaram a doar. E doando um tiquitinho aqui, um tiquitinho ali, eles começaram a perceber que devagar o seu estoque foi aumentando. E foi aumentando. E foi aumentando. E eles começaram a se tornar os arautos do bem, os arautos das boas novas, que aliás a gente está tão necessitado, né? Tá, a nossa sociedade está necessitada dos arautos das boas novas. Porque os arautos da desgraça estão, fazendo festa, né? A gente está necessitado dos arautos das boas novas. Então essas pessoas que começaram a experienciar essa verdade, começaram a se tornar o arauto da boa nova. E a boa nova é: se permita doar, porque quanto mais você doar, mais você terá. E as pessoas então foram doando
e entregando seus floquinhos quentinhos, e aqueles que acreditavam doavam um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então eles voltaram a dar para a vizinha do lado. Então ela não voltava para casa só com açúcar, ela voltava para casa com a xicrinha de açúcar e com um pouquinho de floquinho quentinho. Ah, tá bom, vou dar para minha sogra um floquinho quentinho. Ai, meu filho me passou muita raiva, mas eu vou dar floquinho quentinho para ele mesmo assim. E quando eles começaram de forma livre doar, os estoques voltaram a crescer, de tal forma que eles se tornaram ainda maiores do que eram antes que toda a tragédia tivesse iniciado. Porque afeto é assim. Quanto mais eu dou, mais o meu estoque aumenta. É assim com o amor, é assim com bem-querer, é assim com cuidado, é assim com carinho. E sabe, às vezes a outra pessoa parece realmente não ser merecedora, mas o fato é que a gente não doa amor porque o outro merece. A gente doa amor porque a gente tem para dar e deseja dar. E aquele que recebe mesmo sem merecer, algum milagre vai começar a acontecer. Porque mesmo que o estoque dele esteja totalmente vazio, se você entregar a ele, um milagre vai acontecer. E de repente, o estoque dele, de carinho, de amor, de afeto, de cuidado, de atenção, de empatia, o estoque dele vai começar a fluir. E quando a gente menos perceber, todos nós teremos muito, infinitamente mais do que tínhamos quando começamos. Eu penso que nós estamos num momento em que essa verdade nunca foi tão importante, talvez ela nunca tenha sido tão importante historicamente quanto ela é hoje. Nós estamos vivendo uma guerra que já não tem mais a ver com o vírus, simplesmente. É lógico que ele existe, não estou dizendo que não exista, mas a nossa guerra é muito maior do que essa, porque é uma guerra que está sendo travada naquilo que pensamos e naquilo que sentimos. E quanto mais nós nos aprisionamos como uma forma de autoproteção, e eu não estou falando de aprisionar no sentido de afastamento social, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do aprisionar no sentido de ficar 100% conectado na dor, no sofrimento, nas preocupações. Quanto mais nós nos aprisionamos, mais os nossos estoques vão diminuir. Essa é uma verdade muito importante para esse momento. Nós precisamos nos tornar arautos das boas novas, arautos das boas notícias e entregar muito floquinho quentinho, no formato que a gente puder entregar. É um bolo? Ai, que delícia! É um afago? Ai, que maravilha! É uma palavra doce, é uma palavra de carinho. Quem sabe o seu floquinho quentinho é contar essa história do floquinho quentinho para alguém, para aquecer o coração de alguém com essa história. Quando eu escutei essa história pela primeira vez, ela aqueceu o meu coração. E todas as vezes que eu a conto, ela aquece o meu coração novamente. E eu espero de verdade que essa história de hoje tenha aquecido o seu coração, para que o seu estoque de floquinho quentinho aumente, 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 aumente. E que ele te ajude a estar bem fisicamente, estar saudável também psicologicamente, e para que o seu espírito também esteja fortalecido, conectado com as boas novas sempre. Esse é o meu desejo de hoje. Deixa eu só ler os comentários de vocês, né? É importante, a gente tá na sala junto, batendo papo, então quero ver o que vocês escrevinharam por aqui antes de nós fecharmos. A Irani tinha falado boa noite para todos, boa noite para mim. Deixa eu ver aqui, deixa eu só buscar, porque as pessoas estão falando alguma coisa que tinha falado antes. Sim, a Lúcia, eu gosto de ajudar em qualquer coisa que precisar, arrumar, organizar, cozinhar, um prato preferido, delícia, né? A Dora tinha falado oi. O Elton tinha respondido para Ana, para não ficar triste, que eu quero te dar um abraço, receba um forte abraço. Um abraço de intenção, tá vendo que delícia? A Ana tá lá em BH, o Elton tá lá em Cuiabá e
esse espaço não tem problema. O abraço é dado, o abraço é recebido. Recebeu aí, Ana? Lloyd tinha chegado. Deixa eu ver. Marli aqui tinha entrado. Um oi. Às vezes só conseguimos enxergar isso depois de viver muito. É verdade, Dora. Verdade mesmo, minha cara. Pastor Gilberto entrando por aqui, bem-vindo. A Ana disse que é uma lindíssima história. A Dora disse o que é natural porque valorizamos algo quando conhecemos o que é a falta. É verdade. Palavras sábias, Dora. Não deveria ser, mas nunca é tarde para abrir os olhos. Viva os floquinhos. A Lúcia dizendo, canto para a vizinhança inteira. Olha que beleza. Regina Portela dizendo, muitos floquinhos quentinhos para mim. Ai, recebo! A Glaucia tinha dito, top demais. Deixa eu buscar aqui antes aqui para ver a sequência das falas. A Liz tinha entrado. Beijo, Liz. A Lorena tinha dito que hoje levou bolo para a sogra e para o sogro. Ai, um floquinho quentinho gostoso, né? A Cida tinha me dito boa noite, Cida. Eita, história boa, a Lorena tinha dito. Delane Gente chegou. Nossa, parece história do corona. Qualquer semelhança talvez não seja uma mera coincidência, minha cara. Você sabe que as histórias arquetípicas, elas têm esse poder. A qualquer momento que nós as contemos, a gente vai conseguir fazer conexão disso com o nosso mundo de aqui e agora, né? São histórias milenares, mas que aqui agora fazem todo sentido para o que nós estamos vivendo. É verdade. A Cida disse, verdade, eu sempre gostei de partilhar tudo que tenho. Graças a Deus, nunca falta. Sempre Deus me recompensa de alguma maneira. Olha que lindo. A Gisele Moura, boa reflexão, com certeza contribuiu muito. Pessoal aqui, a Liz batendo palminha, a Keller, fazer o bem faz bem pra gente. Isso aí. A Delane dizendo, é bom dar e receber amor. Isso. Fran Glauceli disse, afetividade é partilha, portanto, o nosso dia a dia em pequenos gestos. É uma partilha importante no nosso dia a dia em pequenos gestos, como sorriso, escuta amorosa, um bom humor, abraço proibido por hora. Andréia dizendo que amor nunca é demais, não é mesmo, minha cara? Nunca é demais. A Dora dizendo grata por compartilhar floquinhos. Isso aí, minhas lindas, meus lindos que estavam aqui comigo nessa live, esses são os meus floquinhos quentinhos para vocês. Tenham uma noite de coração aquecido, de grandes e bons afetos. Beijo no coração e até amanhã às 19h. Tchau, tchau!